perceber tudo que Deus fez e também nesses 40 anos no deserto do povo de Israel, que saiu do Egito em direção à Terra Prometida, onde eles tiveram que desaprender uma série de coisas para reaprender outras antes de entrar e chegar na Terra Prometida. O deserto é sempre uma transição, não é um lugar definitivo, mas existe uma pedagogia de Deus nesses lugares de silêncio e de solitude. Acho que outro grande grupo assim, que é importante a gente resgatar são os pais do deserto. Os pais do deserto são os precursores da monástica, que está aí até hoje, com os beneditinos, os franciscanos, etc., e que tem um legado extraordinário e com quem a gente pode aprender muito sobre isolamento social, sobre silêncio, solitude, sobre a simplicidade do cotidiano também. Mas eu abordei já em outras duas lives o aspecto do deserto na Bíblia, e depois eu também já abordei aí o que a gente pode aprender com a monástica. Hoje eu gostaria de abordar um outro grupo importante, que é especialista em isolamento, que é a igreja perseguida, até porque o ministério do Mário, em grande parte, é a igreja perseguida. A igreja perseguida também é especialista em isolamento. Existe um momento onde o ditador se volta contra o cristianismo, fecha os templos, prende os pastores, manda todo mundo ficar em casa e proíbe as reuniões. Então eu fico imaginando como é que essa igreja perseguida sobreviveu durante tanto tempo, através dos séculos, e não somente sobreviveu, mas teve um aprendizado, se tornou ainda mais compromissada, mais santa, debaixo dessa lei de exceção, debaixo dessa perseguição. Então, eu nunca estudei, eu não sei se tem alguma obra que a gente pode se debruçar sobre isso, mas eu tenho algumas pistas para entender como é que esse pessoal sobreviveu sem redes sociais, né? Então, o cidadão está lá, os pastores foram presos, o templo fechou, está proibido qualquer reunião. Então, como é que eles vão sobreviver a isso? Eu acho que, em primeiro lugar, esse pessoal acaba redescobrindo aquilo que a Bíblia chama do sacerdócio universal dos santos. Que Deus não está no templo no domingo, mas está no coração. E aí, onde não há mais a intermediação do templo e do sacerdote, aprender a entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho do sangue de Cristo, sem intermediação, sem dia, sem local, sem intermediários. Eu acho que isso é um aspecto na igreja que a gente precisa reconsiderar, porque se criou uma grande dependência do crente com os eventos, com os programas, com o culto no domingo, a ponto de, grande parte dos crentes que eu conheço, só ouve a palavra de Deus nos sermões, nas pregações, só ora nas reuniões de oração e só adora no culto lá, onde muitos estímulos são lhe dados através do dirigente do louvor, da banda, do data show, etc. Então, eu acho que a igreja perseguida, ela aprendeu a se relacionar com Deus naquilo que Jesus Cristo chama no secreto, uma relação pessoal, onde ler a Bíblia significa ouvir a voz de Deus no coração, onde ler a Bíblia devocionalmente significa lê-la não para uma explicação, para uma argumentação, para uma compreensão, mas para uma experiência de quebrantamento e de reverência. Esse pessoal aprendeu isso, então sobreviveu bem. Então, esse aspecto do silêncio, da solitude e do isolamento, ele é necessário para uma espiritualidade autêntica, porque senão o que resta é desempenho, é ativismo, é correria, é agitação. E por conta disso, até mesmo por conta disso, muitos pastores sucumbiram nesse processo com burnout, com problemas de família, divórcio, até com suicídio, porque não dá conta. Não consegue se retirar, não consegue se isolar, não consegue ficar quieto, não consegue entrar e descer mais profundamente no coração. Descer no coração, meus queridos, é entrar no Santo dos Santos. Porque a presença viva do Deus que nós cremos está no nosso coração. Deus habita o mais altos céus, mas habita o coração do contrito e do aflito. Há o mistério de Cristo em nós, templos do Espírito Santo.
Então, trata-se não de buscá-lo fora de nós, mas dentro de nós e descendo no nosso coração. E se a casa do Pai é o nosso coração, voltar para o Pai significa voltar para o nosso coração. E aí, ao descermos, encontrar todas as nossas mazelas, toda a nossa precariedade, toda a nossa finitude e poder, então, entrar na presença de Deus por esse novo e vivo caminho no sangue de Cristo, ali onde essa presença que me ama, que sabe tudo de mim e que me deixa aterrado numa experiência de temor, de quietude, de humildade. Bom, eu acho que uma outra coisa que o pessoal descobre também nesses períodos mais longos da Igreja Perseguida é o mistério do sofrimento. A gente não lida mal com o sofrimento, né? Geralmente, as leituras da Bíblia são leituras que enfatizam a alegria, o contentamento, a bênção, o triunfo, a vitória, a conquista, a felicidade, etc. E tem pouco lugar para o sofrimento no nosso meio. E o sofrimento não é o que a gente possa compreender ou explicar, embora tenha muitas explicações, e eu gosto muito da explicação do Agostinho, mas é algo, novamente, para nós experimentarmos existencialmente e aprendermos com ele. Então, no caso de Jó, que vive uma situação de grande angústia, de grande sofrimento físico, emocional, familiar, no meio daquele sofrimento, ele percebe, ele consegue ver Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, ele diz. E no final, quando passa, porque o sofrimento tem data de validade, o mal tem data de validade. Nós vivemos num mundo onde sofremos, mas com a esperança, porque Cristo ressuscitou, de que vai ter um final feliz. João, na ilha de Patmos, num momento também muito difícil para a igreja, porque sob Domiciano, a igreja é perseguida, e então os discípulos são presos, são mortos em Jerusalém. João foge para Patmos, e ali, sozinho, num momento de grande angústia, ele vê o céu se abrir e no trono o Cordeiro. Então, essa visão divina, que a gente pode chamar assim, ela é muito clara no sofrimento. Até porque o Deus que nós cremos é um Deus que é um Deus ferido. É um Deus que conhece a tragédia e o sofrimento humano. A resposta de Deus para o sofrimento foi sofrer conosco. Esse Deus ferido que João vê no trono do universo é um cordeiro que diz como que foi morto. Então, há uma comunhão no sofrimento, de identificação e de empatia com Cristo que sofreu os nossos sofrimentos. E quando a gente sofre, a gente se lembra disso. Então, novamente, sofrimento não é para tentar... Porque, assim, muitas vezes a nossa vida de oração é uma vida que baseada em fazer com que Deus promova a nossa felicidade e evite o nosso sofrimento. Pode, tanto faz. Está humilhado, honrado, com fome, na fartura. Nele, tudo eu posso. Significa que, mesmo no sofrimento mais angustiante, existe um lugar no nosso coração, um refúgio, um lugar de aconchego, onde ali a dor, nem física nem emocional, me toca mais. Isso é uma experiência profunda. Eu nunca vivi essa experiência, mas eu estive no leito de uma pessoa que viveu essa experiência, com dores atrozes, morfina cada, 2 horas, mas só fazia efeito 1h30. E ela dizia assim, quando acaba o efeito da morfina, é quando eu transcendo para um lugar onde eu sou acolhida por Deus com um prenúncio e com um vislumbre do que é a eternidade. Fiquei, bom. Então, tudo bem. Estamos isolados? Estamos sofrendo? Ótimo. Tem muitos aprendizados aí, tem presença de Deus constante, tem encorajamento, tem esperança e tem uma pedagogia de Deus para nos ensinar lições profundas. Uma das lições profundas que a gente aprende
na hora do sofrimento, é orar em outras categorias litúrgicas que não a intercessão ou o pedido. A gratidão. Porque eu estou aqui vendo... Não está bom, né? Eu gostaria de ir para a rua. Mas quando eu sei que eu tenho uma casa para me refugiar, e tem muita gente que não tem. Quando eu sei que eu tenho água para lavar a mão, e muita gente não tem. Quando eu ainda estou em saúde, e quando eu sei que as UTIs estão lotadas. Quando eu tenho 3 refeições, e eu sei que tem gente que não tem. Tem 2, tem 1. Possivelmente tem gente que não tem nenhuma. Então, a oração de Jesus que diz o pão nosso de cada dia, nosso, não começa a fazer sentido para mim. Porque eu tenho pão, eu tenho que dar graças por esse pão e repartir com quem não tem. Então, acho que a gratidão que nos inspira a sermos solidários, eu me sinto uma impotência muito grande, porque eu sou de risco, né? Eu tenho asma, eu tenho 77 anos, então não posso sair na rua, mas eu estou apoiando, estou dando suporte pastoral para a gente aí que está na linha de frente desse negócio, e estou tentando contribuir, na medida do possível, também financeiramente com algumas dessas situações. Mas outra categoria importante para a gente aprender a orar nesse isolamento, nesses dias mais angustiantes, mais sofridos, é o lamento e a queixa. Tem um livro inteiro de lamentações na Bíblia. E a gente pode aprender, então, que diante do Deus vivo, nós podemos levar os nossos lamentos, a nossa angústia, podemos orar de forma mais parecida como o salmista ora, com queixas, com lamentos, e até mesmo com imprecações. Então, a nossa pauta de oração pode mudar drasticamente daquilo que a gente se conhece tão bem, que é as reuniões de oração, onde oração é sinônimo de pedido para benefício pessoal. Você vai numa reunião de oração, as pessoas perguntam, quais são os pedidos? Como se fosse a única forma de orar. Ninguém pergunta quais são as confissões de pecado, quais são as ações de graça, quais são os lamentos, quais são as queixas. Então, aprender a lidar com Deus numa situação mais tensa. Ele aguenta. Um patriarca uma vez disse assim, Senhor, chega de manipulação, chega de eu tentar ser abençoado por esquemas escusos, agora eu vou sair no braço contigo e não saio daqui enquanto o Senhor me abençoar. Jacó. Então, a gente aprende a se relacionar com Deus de um outro jeito. E aí, acho que tem umas outras coisas assim também importantes que a gente faz, que é a gente tem muito mais contato com a família nuclear, né? A família nuclear tem uma oportunidade enorme, marido e mulher, que se tiverem filhos, de entrar numa dinâmica muito mais real e saudável de parceria, de cumplicidade na cozinha, cumplicidade para arrumar a roupa, cumplicidade para limpar a casa, cumplicidade para sentar e conversar, cumplicidade para ouvir música, cumplicidade para orar juntos. Assim, quantas pessoas não têm tempo para isso? Isso é uma oportunidade maravilhosa para um aprofundamento dos vínculos, das relações com aqueles que são mais próximos, com aqueles que estão debaixo do nosso teto todo dia. E, claro, com esse aprendizado, que é um aprendizado familiar, começar a perceber que a gente precisa de muito pouco para viver. Ele pode simplificar e reduzir drasticamente o nosso consumo. Até porque essa sociedade da abundância, sociedade do consumo, tal qual o mundo ocidental concebeu, de uma produção sem limites, de um desenvolvimento e um crescimento econômico sem limites, ela é insustentável. Ela é insustentável. Então, eu não sei se o mundo vai mudar, mas eu sei que quem faz esse caminho vai mudar. E o mundo pode começar a mudar e ficar melhor a partir de mim. Então, muita gente está preocupada com será que o mundo vai mudar, será que o que a gente vai fazer para o mundo mudar? Não, começa em mim. E aí descobri assim também que o importante não é o extraordinário, não é o extravagante, não é o sensacional,
mas uma espiritualidade que se traduz nos pequenos gestos do cotidiano. Descascar batata, sentar no sofá, de mão dada com a mulher, olhar para um filho com um olhar de ternura e poder dizer lá do fundo do coração, como eco de uma ressonância que vai aumentando e aumentando, quando chega nos nossos lábios, e dizer: eu te amo, meu filho. E como também, durante esse tempo de sofrimento, eu tenho aprendido uma das coisas que eu fiz, eu comecei a ter tempo para olhar um pouco ao meu redor e perceber a bagunça que eu vivo aqui dentro de casa. Essa bagunça que são nas gavetas e nos armários, principalmente na minha biblioteca. E começar a organizar isso um pouco melhor. E ao organizar, descobri muita coisa que é tralha, que não importa, que eu posso me desfazer. E descobri outras que são extraordinárias e que estavam esquecidas, como, por exemplo, álbuns de fotografia, onde quase que numa liturgia, tangenciando aí o sagrado, o divino, o eterno, eu pude folhear uma enorme gratidão. Um álbum de fotografia é um museu de memórias, que me ativa, memórias que me podem dar esperança, memórias que me podem chegar nos meus afetos mais entranhados, nas minhas lembranças. Mas, claro, que quando eu começo a arrumar os armários, as gavetas aí na minha casa, eu posso concomitantemente começar a arrumar as gavetas e os armários da minha alma. Muita tralha aí também. E descobrir algumas outras coisas que são negligenciadas. E desfazer algumas coisas e guardar aquilo que é precioso, aquilo que vale a pena. Reduzir, simplificar, renunciar para chegar no essencial, naquilo que conta realmente. O que conta realmente? Eu acho que é a nossa vida com Deus, são os nossos vínculos e a nossa vocação, o nosso serviço ao próximo. Refinar tudo isso. A qualidade da minha relação com Deus, a qualidade dos meus vínculos, dos meus afetos, a qualidade da minha vocação, porque a gente fica aí batendo cabeça e abrindo várias frentes e não consegue concluir muita coisa, porque a gente está muito distraído, a gente está muito ativista. E aí, então, ao focar melhor naquilo que é realmente importante, eu posso viver uma vida com um significado muito maior. Eu acho que também um outro aspecto que talvez a igreja primitiva, a igreja perseguida percebeu, eu acho que é o significado do Shabbat Shalom. A gente perdeu essa dimensão. Todo mundo estressado, todo mundo correndo, todo mundo sem tempo. E a gente diz, claro, não sou adventista nem judeu, não tem que guardar sábado, coisa nenhuma. Mas é um mandamento. Shabbat Shalom, o dia do descanso. O dia de dizer basta, não mais. Eu vou desfrutar de um outro tempo, que é um tempo... O Shabbat é um tipo de invasão do eterno na nossa cronologia. O tempo do Shabbat Shalom. A gente vive num tempo cronológico. Cronos é um deus grego que devora os seus filhos, tempo que vai em direção à nossa morte. Mas Abraham Heschel diz o seguinte, que o sábado é o dia do Senhor. Ou seja, que o sábado, ou o tempo sabático, é um santuário onde Deus está e quando eu entro nesse santuário. A gente não conhece isso, esse tempo do descanso, esse tempo do acolhimento, esse tempo de descansar nos braços de Deus, refazer as forças, se inspirar, estar mais perto da natureza, estar mais perto de mim, estar mais perto do meu próximo, sem nenhuma agenda de tarefa. Você consegue? Tem gente que nunca consegue. E acha que fazer mais dá significado à vida, e não dá. Menos é mais. Então, pontuar a vida com o Shabbat Shalom. Né? Esse tempo de se retirar, ficar quieto. Porque é no ócio. É quando eu não estou fazendo nada que eu vou descobrir realmente quem eu sou, fora das minhas vestes
sociais e profissionais. É nesse tempo que eu vou experimentar a doçura e o encanto de descansar nos braços do Senhor, confiando nele de que tudo está sob o controle, não precisa me preocupar de nada. Então a gente perdeu também essa... Eu imagino que o povo de Deus aí que sofreu a perseguição aprendeu algumas coisas parecidas com essas que eu vim colocar para vocês. Tem outras também, mas acho que está bom. Eu vou agora parar e abrir aqui para vocês um pouco. Mário, cadê o Mário? Sumiu? Estou aqui, Osmar. Como a gente tem ainda algum tempo, a gente tem aí alguns minutos e nem sempre é assim, né? Às vezes a gente toma quase todo o tempo com a palavra inicial aí. Eu acho que dá tranquilo hoje para a gente franquear alguns áudios aí, Osmar, para perguntas, para comentários e você interagir. Tem vezes que, de fato, a pessoa que traz a mensagem, o preletor, ele fala até, vamos dizer, 9h50, aí no finalzinho a gente só lê umas ali, né? Mas agora a gente tem bastante tempo. Que bom! Aprender a falar menos é fundamental. Exato. Então, assim, eu vou franquear. Com ordem aí. Mário, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, quem é que está falando? João Luiz, Rio de Janeiro. Oi, João. Então, os outros áudios, vamos, enquanto tiver um perguntando, é só por questão de chiado e o feedback. Depois eu quero falar uma coisa depois dessa primeira pergunta. Tá, deixa o Luiz perguntar e você responde já emenda. Vamos lá. João Luiz. Então, Mário, a minha pergunta é a seguinte. Ele falou sobre lamentação, né? Sobre aprender, né? Inclusive que está na palavra, né? Onde é que fica qual é a fronteira entre a lamentação e a murmuração? É a minha pergunta. Quando o lamento se torna uma oração, há sempre uma resposta de Deus para mim. Porque eu estou levando a Ele, não estou levando para alguém, para o meu próximo, eu estou levando a Ele. E o meu lamento é legítimo, e no meu lamento ele tem algum tipo de resposta. Eu sou visitado por ele. Então, a nossa relação com Deus é sempre dialogal. Ele fala, eu respondo com a minha oração. E quando eu respondo, e quando eu faço a minha oração, ele responde com a sua palavra. Então, eu lamento. E aí você tem alguns salmos na Bíblia que mostram isso. Assim, como a pessoa entra, por exemplo, Salmo 73. E tem outros. Eu chamo dos salmos que a pessoa está estruturada, se desestrutura no meio do salmo e no final ele reencontra outra vez. Então, não tem nenhuma outra oração, por pior que seja, diante de Deus no secreto, que não tenha um final feliz. Não tem. Então, assim, o lamento é a partir de uma genuína tristeza do meu coração que eu quero compartilhar com Deus. A murmuração é fruto da arrogância, eu quero chamar atenção, é autocomiseração, é outra coisa. Então, esse discernimento que eu preciso perceber no meu coração, se eu estou murmurando diante de Deus, não quero resposta nenhuma, eu quero só atenção, eu quero partir da arrogância, a partir de dizer que não tem direito de fazer aquilo, ou se é realmente um genuíno grito de socorro para ele. Né? Até quando, Senhor? Eu não estou suportando mais. Vem, Senhor, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, porque eu estou afundando, Senhor. Tem misericórdia. E aí vem uma resposta. Claro. Agora, deixa eu falar uma coisa. Geralmente, quando eu estou trabalhando com grupos, em vez de eu terminar minha fala e perguntar assim, quais são as perguntas
quais são os pontos de interrogação, eu prefiro dizer o seguinte: quais são os pontos de exclamação? Eu falei um monte aqui. Algo te tocou? Algo ficou claro? Algo te levou a um insight em que você precisa trabalhar e desenvolver? Faça um registro agora. Então, em vez de perguntas, eu gostaria de convocar vocês, amorosamente, a fazer um registro do que ficou claro, do qual foi o insight, o que te tocou, o que você está levando dessa conversa. Porque é muita conversa, né? Acaba não levando nada. Uma só coisa basta. Uma só coisa que possa produzir algum tipo de mudança, de transformação, existencialmente falando, para você. Algo que você possa levar para trabalhar, desenvolver e fazer parte da tua oração, da tua busca. Teve alguma coisa assim? Por favor, faça um registro. Seria muito bom, no grupo, a gente perceber onde cada um está, não nas suas dúvidas, até porque a palavra diz assim, que o que está encoberto pertence a Deus, mas aquilo que está revelado é minha responsabilidade. Acho que é Deuteronômio que fala isso. Então, porque a gente não sabe os pontos de interrogações, não sei, pronto. Mas o que eu sei, o que eu ouvi, o que Deus me falou, o que me tocou, aí então eu preciso saber. E isso ajuda a nos desenvolver uma sensibilidade de escuta, para perceber nas muitas fases, muitas vozes que a gente está ouvindo, aquilo que é importante, aquilo que é meu, aquilo que eu posso levar, aquilo que eu posso trabalhar, aquilo que eu posso cultivar, e aquilo que pode, de alguma forma, trazer alguma mudança na minha vida. Então, faça um registro, por favor. O que ficou claro? Uma frase que tem um ponto de exclamação no final, não um ponto de interrogação. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor. Dudu, Cornélio Procópio, norte do Paraná. Prazer, Dudu. Esse ano, né, eu sou da comunidade cristã Zadok, do pastor Cezinha Cito, de Laranjeiras. E esse ano o pastor Cezinha teve uma visão de realmente a gente ter um ano mais tranquilo. Dudu, o que ficou claro para você essa manhã na nossa fala aqui? Por favor. O que ficou claro ficou o seguinte, que eu entendi essa questão do sabático que o senhor falou. Para mim, eu entendo que esse ano é o sabático, né? A gente tinha tantas programações, tantas coisas para fazer, e o pastor Cezinha sentiu da gente ficar mais tranquilo, guardar. E no momento que ele passou a visão, eu não entendi direito. E depois a gente passou a entender que realmente era algo do coração de Deus mesmo. Né? Até porque está todo mundo de férias em casa, né? Em certo sentido. Tem sido maravilhoso. Ou pelo menos a gente não inventar tanta coisa para fazer e ficar mais quieto mesmo. É um tempo para isso. Sim, nós não interrompemos nada. A gente já estava preparado para isso sem saber que iria acontecer isso. Entendeu? Osmar, inclusive no chat aqui ao lado, o Gilberto, ele destacou uma frase que você falou, que eu só vou ler porque está relacionado aí com o comentário do Dudu. É quando não estou fazendo nada que vou descobrir quem realmente eu sou. Né? De fato, claro que isso me marca também há muitos anos caminhando com você, né? O sabático não é aquela culpa, o cara não tira o sabático, ele nem se importa, não, é o sabático como sendo essa perspectiva do Santo dos Santos, um grande privilégio, né? Então, ser relembrado disso nessa manhã, para mim, foi importante. Pastor, aqui é o Bruno, está me ouvindo? A questão da gratidão, pastor, é muito forte. A questão da gratidão pelo alimento, a gratidão pela saúde, né? Porque olhando para realmente quem está nas UTIs, no hospital, olhando para quem come uma vez a cada 2 dias ou
tem poucas refeições ou para o conforto, que muitos não têm. Realmente nós somos ativados com esse senso de gratidão nas coisas simples que passa batido no cotidiano, né? No dia a dia a gente acaba não se apegando ou não enxergando as coisas simples. E também aprender as questões, as diferentes abordagens sobre oração, né? Porque também fazemos a nossa oração constantemente, mas a oração em que nós lamentamos, a oração em que nós não focamos somente no pedido, mas exaltamos os atributos de Deus e temos a gratidão como foco, isso também me marca bastante. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, pastor Davi aqui de Curitiba. Posso falar, Marião? Manda bala, Davi. Prazer te ouvir. Tudo bem, gente boa. Pastor Osmar, que alegria. Eu não consegui pegar tudo. Entrei aqui já atrasado, mas curiosamente, pastor Osmar, eu estou lendo material de um outro pastor, pastor Hernandes, que fala também da importância disso para a nossa vida. E ouvindo você, algo ficou no meu coração, queria compartilhar, que é sobre o lamento e a murmuração, que foi a parte mais que me pegou mais forte aqui e a parte que eu peguei também. E o que fica para mim nessa manhã é que a gente não pode confundir o lamento com a murmuração, né? Que enquanto o lamento aponta para a esperança, move o coração da gente, produzindo reação, a murmuração alimenta enfermidades da alma, né? Produz frustração, decepção, ódio. O lamento, o sofrimento, parece que o senhor falando vem isso para mim, assim, que no lamento o sofrimento é moderado, na murmuração ela consome a alma aos poucos. E o lamento, no lamento há força para seguir em frente, mas a murmuração ela paralisa a gente. Então, uma palavra sobre gratidão aqui que o senhor trouxe ao meu coração, isso alimenta a minha alma aqui nesses dias turbulentos que eu estou vivendo aqui dentro de casa. Muito obrigado. Muito obrigado. O Mário, que é Luciano Manga, que prazer, Osmar, te ouvir nessa manhã, para minha alma. E o que me beliscou naquilo que você trouxe ao nosso coração foi essa questão realmente do Shabá, que eu amo os pais do deserto, então aquele processo anacorético, a anacorese, ela me chama muito a atenção. Esses dias têm sido dias onde Deus tem me chamado para essa anacorese, para essa retirada, para essa ida ao deserto, né? Que de uma certa forma tem a ver com o Shabá, essa questão de você simplesmente ir para o nada, ir para o encontro, ir para o abraço, ir para botar para fora tudo que está acontecendo, as inquietudes, a ansiedade, as aflições, os amedrontamentos, a insegurança, porque, na verdade, essas coisas estão me visitando, né? Elas me visitam nesse momento de isolamento, diante da perda da atividade, né? Ainda mais quando você é uma pessoa que tem uma vida muito ativa, então essa pausa, ela de uma certa forma está me enriquecendo demais, porque é como se Deus todos os dias estivesse dizendo para mim: eu estou aqui, estou te esperando, vem para os meus braços, eu quero falar com você. Então, obrigado, foi uma riqueza essa questão do Shabá nessa manhã. Muito obrigado e um abraço a todos os queridos aí. Osmar, eu me lembrei agora aqui, se você não achar adequado, fica à vontade, mas a maioria dos irmãos aqui, eu creio que não tenha a mesma exposição com relação à espiritualidade clássica, aos pais do deserto, por uma questão mesmo de formação, né? Nossa formação teológica, a igreja brasileira, então não há culpabilidade nisso. Mas eu estava pensando hoje de manhã, rapaz, se você sentisse no coração, talvez compartilhar um pouquinho uma história que me marca muito, que toda vez que
que você fala sobre isso, quando Antão chega ao Concílio de Nicéia, né? Então, aquele retorno, a gente se influencia tanto pelo teológico, muitas vezes, mas o silêncio dele deu a ele uma visão de Deus tão diferenciada. Se você achar que vale a pena contar em poucos minutinhos aquela história, eu acho que impactaria muito a gente. Se não, não tem nenhum problema. Eu mesmo até conto depois. Não, mas eu acho que eu queria falar um pouco sobre essa questão da espiritualidade clássica e a nossa reação, muitas vezes, dos evangélicos com essa herança extraordinária. Então, se a gente fala de Lectio Divina, a gente fala de Bentos, fala de Francisco de Assis, fala de... Tudo isso nos remete imediatamente ao catolicismo. Mas, na realidade, a espiritualidade clássica tem início aí com os pais do deserto, uma primeira reforma, quando o imperador decretou que o império seria cristão, a igreja sai das catacumbas, sai da clandestinidade e vai para os palácios, vai para os templos desapropriados, templos pagãos desapropriados. A igreja nossa é muito mais parecida com essa igreja de Constantino do que com a igreja de Jesus Cristo. Essa é a verdade. A gente tem dificuldade de admitir isso. Então, essa história da igreja de Constantino, a igreja é uma história que reverbera como modelo até hoje. Os pais do deserto têm uma outra proposta. Eles vão para o deserto se dedicar à oração, se dedicar ao trabalho. E uma grande destacação deles foi o seguinte, que eles estavam fugindo da pompa, da circunstância, das tentações, né, da corte, do luxo, etc. E no deserto, eles não têm nada, eles percebem que isso está dentro do coração deles, então vão ter que lidar com isso. Então, tem uma crônica aí, uma história fantástica desses homens, como eles têm que lidar com isso. E, bom, daí, a partir do século III, né, que tem os pais do deserto, e aí mais tarde tem o início da monástica, por exemplo, o Bento de Núrcia, dos beneditinos, é século VI, pasmem, eles têm 1.500 anos de estrada, a mesma regra. E depois tem toda a mística medieval, que tem coisas extraordinárias para a gente aprender, com João da Cruz, com Teresa d'Ávila, desculpa, agora tem umas mulheres, desculpa, me dando um branco. Mas, e aí a gente joga fora tudo isso que aconteceu antes da reforma. Olha, é uma herança comum. Então a gente acha que o cristianismo e a teologia e a visão de igreja só começou em 1500. Antes não tem mais nada de bom. Isso é um engano terrível. E muita gente, desconhecendo o que aconteceu nesses primeiros 1.500 anos, em termos de teologia, de espiritualidade, rejeita em bloco e só lê reformados e tal, achando que não tem nada. Então, acho que é uma herança comum, gente. Tem teatro católico aí. Não tinha igreja reformada. Agora, a reforma, claro, trouxe grandes avanços, porque essa tradição, essa herança, ela foi se corrompendo. Mesmo a monástica se corrompeu muito. E foi se tornando cada vez mais constantiniana essa igreja. Mas, ao rejeitar, a gente fica cortado de uma herança, de uma fonte de sabedoria, de santidade, de teologia muito grande. Então, eu não vejo problema nenhum em poder estudar e aplicar e aprender com esses homens, porque é uma herança comum na história da igreja e não católica, porque o catolicismo, você sabe, a reforma começou foi em 1500. Então, agora, essa história aí está num livro que chama Os Santos que Abalaram a Terra, que é Antão, que é um dos pais do deserto mais antigos. E aí, outra coisa, é a herança do ramo oriental da igreja, tá? Que a gente perdeu um pouco. A igreja, ela tem origem nos povos do Oriente Médio, povos nômades, povos do deserto,
E a gente, depois quando chegou em Roma e na Grécia, foi perdendo um pouco isso até chegar hoje, onde a racionalidade impera nas questões espirituais. Não é o coração. Então, é fazer esse caminho do coração, do temor, da reverência, da transcendência, que foi se perdendo ao longo da história e ficou tudo muito pragmático, muito racional, muito intelectual, muito acadêmico. E se perdeu, então, o extasiamento, se perdeu a agenda interior mais profunda, porque ficou tudo fora, né? Ficou tudo desempenho, correria, conhecimento. E se perdeu um pouco essa teologia espiritual, que é a teologia da reverência, a teologia do... Pastor Osmar, meu nome é Lutero, tudo bem? Fala aqui de Vila Velha. Desculpa ter te interrompido aí, mas é que eu acho que o tempo vai acabar e eu não vou conseguir. Obrigado, Mário, um abraço para todo mundo. Mas a minha questão, não é questão, é essa exclamação, esse inebriamento mesmo, né? Eu li um livro do Dom Anselmo Green chamado O Céu Começa em Você. Ele falou muito de Evagrio Pontico e eu fiquei encantado por ele, mas não achei mais nada, nenhum material sobre ele dentro das minhas limitações aqui. Eu fiquei encantado com ele, creio que o irmão conhece bem, né? E outra coisa que eu, assim, particularmente, fazendo parte da Igreja Ocidental, eu tenho uma admiração muito grande pela Igreja Oriental, né? E a gente, como evangélicos, né, não sei como isso poderia acontecer, mas seria um sonho para mim, pessoal, nós conseguirmos aqui uma aproximação maior da Igreja Oriental, né? Daqueles Legal, é o Lutero falando, hein? É o Lutero falando. Eu tô aqui, eu tô junto com o Mário aqui e a gente é uma alegria. Olha aqui, ó. Esse é o livro. Ó. Ah, tá. Pequena Filocalia, tá. É hoje aí que eu vou comprar. É hoje que eu vou adquirir. E tem um outro também que você pode comprar, se você quiser. Eu tenho alguns aqui. E gosto, hein, pastor? Tem esse aqui, ó. Eu ia falar do Fontes, Osmar. Fontes. Tá, jóia. Esse é o livro. Você tem, Mário? Beleza. Que é um teólogo ortodoxo muito bom. Gente, eu queria ouvir o Wesley, que está quietinho aqui dele. Esse é um homem de Deus aí, com uma história, uma experiência muito grande, teológica, missiológica. Cadê o Wesley? Eu vi ele aí também, quietinho. Me achou. Osmar, primeiro, uma alegria muito grande ouvir você. O que fica nessa sua exposição, ligando a questão de lidar com o sofrimento, lamento e o lugar da lamentação na espiritualidade, tão importante como qualquer outro aspecto, é a questão última que você colocou sobre descobrir ou redescobrir a espiritualidade do coração. Quando você relaciona isso com a alta intelectualidade. No meu caso, eu vivo há muitos anos, mais de 2 décadas, na alta academia, em que você é obrigado, levado e pressionado a se desenvolver intelectualmente e fazer páreo consigo mesmo e com os demais. Né? Na minha experiência desse período de quarentena, tem sido justamente a desintoxicação, se é que dá para chamar essa coisa de desintoxicação, desse aspecto que trabalha como um bandido na espiritualidade, que bloqueia as dimensões de relação pessoal com Deus, por causa de uma intromissão, vamos dizer assim, da força, da exigência acadêmica, da exigência intelectual. Tem sido uma redescoberta de mim mesmo, uma redescoberta de mim em Deus, em Cristo, uma redescoberta da minha esposa, sem dúvida nenhuma, dos filhos. Quando você mencionou a questão de olhar nos olhos, de olhar e apreciar a pessoa,
Eu venho experimentando isso ao longo desses últimos dias, porque o único filho que vem à nossa casa, já que a gente tem mais de 60 anos de idade, é o nosso filho mais novo, que há bastante tempo se relaciona conosco, obviamente, mas eu nunca tinha olhado para ele, pelo menos não nos últimos anos, nos últimos 3 ou 4 anos, da forma como passei a olhar recentemente. E eu estava à busca de definir isso, talvez não tão intencionalmente, mas você tocou nessa questão e eu agradeço muito. Abraço, Wesley. 5 minutinhos finais, eu vou perguntar se uma última pessoa tem alguma reação, e aí a gente já vai orar. O Wagner está perguntando, sim, é o Luiz Wesley, que era de Londrina, né, Luiz? Está agora nos Estados Unidos. Canadá? Não, Estados Unidos. Atlanta, na Georgia. Fantástico. E que honra, muito legal. Tem mais alguém? Mário, eu fiz um comentário aí. Ô, Vince. Tudo bem, queridão? Tudo bem, aos amados companheiros aí? Eu fiz um comentário aí sobre a parte que Deus tem me falado muito, e o nosso amado Ludovico tocou nesse ponto, sobre a questão do sacerdócio dos santos. Porque eu creio que Deus quer lembrar a igreja, principalmente no Novo Testamento, né, que todos somos sacerdotes. E que essa dependência, como o Ludovico colocou, de eventos, de programas, de música e uma série de situações que gera um comodismo e até uma posição inativa de muitos irmãos que oram ou buscam a palavra, aprendem só na reunião. Então, o que a gente aprendeu e aprende com a igreja perseguida, como você conhece bastante, e a gente tem estado junto com esses irmãos, é que eles têm que buscar a Deus, um lugar de intimidade, e buscar no coração e gerar essa paixão. Então, eu creio que esse é o tempo que Deus quer falar conosco, né? Que a gente tem que, de fato, gerar essa revelação no coração dos irmãos pelo poder do Espírito Santo e Deus nos usar para que a igreja, nessa volta, ela possa ter os membros do corpo funcionando como igreja, uma ação, uma atividade em todos nós, porque olhando para a palavra, todos recebemos algo de Deus. Então, a aplicação dessa verdade é muito tremenda na minha vida, e nessa volta eu entendo que é o que Deus quer fazer comigo para treinar e capacitar a igreja, como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 12, que Deus nos deu esses dons para preparar, para equipar os santos para o desempenho do seu serviço. Todos os santos. Então, aplico isso, tenho aplicado isso, e creio que Deus quer falar à igreja sobre isso nessa nossa volta e voltar com uma posição de trabalharmos assim para a glória de Deus. Obrigado, Ludovico. Amém. Amém, querido. Amém. Amém, Vince. Deixa eu falar uma coisa aqui só para a gente fechar, irmãos. Alguns estão pedindo recomendações de livros e tudo, e eu tenho certeza que o Osmar pode me ajudar. Depois a gente faz até alguma coisa sobre os livros da espiritualidade clássica e eu repasso para os irmãos. Agora, o Osmar jamais ia fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu quero recomendar os livros do Osmar, para quem não conhece, porque eu nem sei o que ainda está disponível, o que é disponível em e-book também, mas a editora Mundo Cristão editou o Meditatio, o Inspiratio, tem o Formação Espiritual, que é um livro que não é só do Osmar, mas que é junto com Valdir Stoernagel, Zé Machado, a Isabelle Ludovico, que é a esposa dele, e outros amigos. Ricardo Barbosa. Aquele livro que você escreveu com o Laurentino, como é que é o nome, Osmar? O Caminho do Peregrino. Com Laurentino Gomes, que é o autor, aquele historiador, os irmãos conhecem, o autor de 1492, Osmar? Qual o livro? 1800
1822, 1889. Isso. Então, ele mais... E a escravidão, né? O último livro dele é sobre a escravidão. Isso é fabuloso o livro. Então, o Laurentino é bem mais conhecido como historiador, mas ele escreveu um livro sobre espiritualidade com o Osmar. Então, olha, fantástico. Esse é do Laurentino, né? Então, assim, eu tô falando, irmãos, porque, obviamente, que não há nenhuma comercialidade nisso que eu estou dizendo, é porque o meu caminho com o Osmar é muito longo e muitas dessas coisas eu fui lembrado aqui por um querido. O livro do Osmar Meditatio, ele enfoca muito o que ele chama de reforma relacional, né, como sendo algo que a igreja precisa. E eu acho que é algo que essa quarentena está nos proporcionando, né? Essa transição dos templos para esse novo formato e jeito de fazer igreja e pastoreio é parte dessa reforma relacional. Então, eu de fato recomendo, gostaria muito que os irmãos lessem esses materiais. Irmãos, eu vou concluir para ser fiel ao horário. Nosso coração foi muito inspirado, Osmar. De verdade, fico muito feliz com os retornos que estou tendo aqui e ser pastoreado por você é uma honra e compartilhar isso com os meus irmãos é uma honra ainda maior. Queria que você desse uma última palavra aí antes da gente orar por você. Nós vamos orar por você nesse momento. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Eu estou olhando aqui os rostos e sabendo que todos são pastores, eu tenho muita empatia e eu posso dizer que eu sou um de vocês. Estou aí junto aí num quadradinho, nas lides pastorais durante quase 40 anos, agora mais como diretor espiritual, mais como mentor. E eu sei o quão difícil é em alguns momentos, mas há alguns anos, e essa quarentena tem reforçado para mim a ideia, que como ministro do Evangelho, eu quero ser mais santo do que herói. E fazer esse caminho da santidade com mais intensidade do que eu faço para no caminho do protagonismo pastoral e ministerial. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Eliel, eu vou desmutar você aqui, que eu gostaria que você orasse pelo Osmar e entregasse ao Senhor esse nosso encontro de hoje. Eu vou pedir ao Eliel, meu amigo aí, que faça essa oração e a gente vai concluir. E, de fato, muito obrigado, Osmar, e muito obrigado a todos. Vou passar para o Eliel. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho sido abençoado por alguns irmãos ao longo da minha jornada aqui nos Estados Unidos, há 25 anos trabalhando e motivando não só a igreja, como também líderes a desenvolverem o bom hábito de ler livros que realmente causam impacto na nossa vida. E eu, como fui distribuidor durante 25 anos da Mundo Cristão, sempre carreguei com alegria os livros do reverendo Osmar. Então, para mim é um privilégio muito grande ouvi-lo. É a primeira vez que estou ouvindo, né? E então traz alegria para o meu coração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós ouvimos este homem que o Senhor tem escolhido para trazer uma palavra de reflexão, não só para nós aqui, mas para milhares de pessoas, como ele relatou a idade, os anos de ministério. E nós entendemos que o Senhor o escolheu para, de fato, ele ser um instrumento que vai levar a nós, os teus escolhidos, a entendermos os teus propósitos. Ó Deus, eu oro pela saúde física dele, pedindo ao Senhor que o permita continuar por muitos anos ainda produzindo não só escritos, mas também sendo essa referência na forma de viver, na forma de se relacionar não só com a liderança da tua igreja aqui na terra, mas também com os próprios familiares dele. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o preserve, a saúde mental, a saúde do corpo, e que nos dê a grata satisfação, Senhor,
de termos em outra oportunidade. Eu oro pedindo ao Senhor que mantenha no nosso coração essa palavra de gratidão, que ficou bem forte no meu coração, que nós de fato precisamos ser mais gratos. Tantas coisas o Senhor tem feito ao longo desses anos. Por todas as coisas, Senhor, nós precisamos realmente ser mais agradecidos. Obrigado pela vida do Mário, obrigado pela vida de cada irmão que pôde estar aqui nesta manhã. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Estaremos juntos aí na frente. Obrigado. Demais. Maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado. Boa semana a todos. Até a próxima terça-feira. Obrigada. Grande abraço a todos. Você acordou?